Olá, gente! Na nossa conversa devocional de hoje, nós vamos falar sobre o atributo da glória de Deus. Este atributo nós encontramos lá no Salmo 19, versículo 1, por exemplo, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vão faltar palavras para a gente falar acerca deste atributo de Deus, porque esse é o atributo mais majestoso e o atributo que a gente não experimenta ele ainda. Então, nós temos sobre ele o que reproduzir pelo que a palavra de Deus fala no nosso coração e tentar imaginar dentro do nosso vocabulário o que é essa glória de Deus. Mas é a majestade, é o seu brilho eterno, é a sua honra, é essa maneira como o seu amor se destaca sobre todas as coisas, como o seu poder, como a glória dele acaba sendo um grande farol referencial para toda a criação. Como quando a gente ouve falar sobre esta glória incomensurável, esse brilho irresistível, superior a qualquer outra coisa, a primeira aplicação que a gente precisa trazer para a nossa vida é que precisamos, diante disso, entender a importância do valor da humildade. A humildade é reconhecer o nosso papel diante desta glória e a nossa posição entre os homens. Que diante de uma glória como essa, nós somos iguais e somos dependentes. Tão dependentes, a glória é tão grande que a gente percebe que a gente é dependente uns dos outros, somos dependentes uns dos outros e até dos recursos da criação. Essa maneira da gente viver longe da humildade é uma tolice. O que a gente acaba fazendo? A gente atribui glória às outras pessoas, ou então a gente busca essa glória. E isso, gente, quando a gente olha para a glória de Deus, parece até uma tolice. Vejam só, existem bilhões de galáxias no universo. Dentro da nossa galáxia existem bilhões de sistemas solares. O que é a nossa glória comparada, por exemplo, à glória dos anéis de Saturno? Cabe nós sermos humildes, nos encaixarmos nesta nossa experiência atual, sermos solidários uns com os outros, ajudar cada um nas suas lutas, nos sofrimentos que ainda vivenciamos. O maior exemplo dessa maneira que o homem pode viver, e na verdade a maneira talvez mais gloriosa que o ser humano pode viver neste mundo, é nos parecermos com o Senhor Jesus e com a sua humildade. Aí sim, o homem experimentará o maior brilho que o ser humano poderia manifestar enquanto vive sobre a face da terra. Cristo é o grande exemplo dessa vida. Ele viveu dessa maneira, ele colocou a sua glória, ele se esvaziou e foi viver para o bem comum, foi viver para a glória de Deus. E aí também é uma outra aplicação além da humildade. Vivamos para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus? Será que é a gente viver debaixo dos caprichos de um Deus caprichoso e a gente se tornar pessoas que se humilham por causa desse Deus cheio de caprichos e inseguros? Não, gente. É porque viver para a glória de Deus é viver para tudo de bom que Deus tem, para tudo que é belo, para seu amor, sua justiça, para a manifestação disso. Esta é a agenda que deveria ser da nossa vida, a agenda da glória de Deus, a agenda que caminha para essa vitória do bem contra o mal, dessa restauração futura da terra, dessa luta do dia a dia nosso. Isso é viver para a glória de Deus. Não viver para a glória de Deus é viver para a maldade, para as trevas, para o pecado, para a destruição, para uma competição aniquiladora. Eu convido então a gente a viver em prol da glória de Deus, viver para isto. Tanto é que o Senhor
dizia que viver para a glória de Deus era a gente proclamar essa vida, proclamar o seu evangelho, que há um Deus no céu, que nós somos pecadores, que nós precisamos da salvação dele, e essa é a boa notícia. Ele trouxe essa salvação, essa reconciliação, comprou e demonstrou isso na cruz do Calvário para cada um de nós, nos resgatou ali, e em Cristo e na revelação desse conhecimento e na sujeição nossa, na submissão a essa salvação dele, nós nos tornamos participantes da glória do Senhor. Eu convido você a viver e a adotar um estilo de vida que proclame a glória de Deus também neste mundo, para aqueles que estão perdidos, desorientados, que precisam da salvação eterna de Jesus Cristo. Quero também falar nessa aplicação importantíssima que precisamos trazer à nossa mente, é que um dia nós viveremos eternamente nesta glória. Teremos até um corpo glorificado. Então, a gente pode desejar isso, a gente pode almejar viver com este referencial, saber que as nossas lutas sobre a face da terra são breves e momentâneas quando a gente parar para lembrar dos trilênios, não sei se eu posso usar essa palavra, os milhões, trilhões de anos que vamos viver nessa glória. Enquanto isso, a gente vive aqui para a glória de Deus, para reconhecermos o nosso papel diante da existência humana e, quem sabe, colocar o que está isso em nosso coração e colocar isso como um alvo, que eu sei que era isso que Jesus Cristo queria para mim e para você, quando a palavra dele diz em Jeremias no capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Que o seu dia seja ricamente abençoado, que a sua semana seja uma semana cheia de bênçãos para você e os seus, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.